Bom, então aqui, falando um pouco sobre o exemplo 2, né, sobre a questão do problema dos três reservatórios, que a gente viu na aula passada, a gente viu que o maior questionamento, quando a gente tem uma associação de três reservatórios, é exatamente o posicionamento das linhas piezométricas, né? Quando a gente tem três reservatórios, a gente tem isso aqui, essa situação. O primeiro, que só abastece, né? O terceiro reservatório aqui, que só é abastecido, e a gente tem um segundo reservatório, que horas ele abastece e horas ele está sendo abastecido pelo sistema, tá? E quem determina isso é o posicionamento das nossas linhas piezométricas. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem duas linhas piezométricas acontecendo nesse escoamento. Eu tenho uma linha piezométrica que vai ligar o reservatório 1 ao reservatório 3, né? Aqui eu venho perdendo carga. Quando chega aqui no ponto B, eu continuo perdendo carga, mas eu mudo a minha inclinação. E eu tenho a configuração onde eu perco carga aqui, né, no meu reservatório 1. E aí eu tenho aqui o encontro da linha piezométrica que vai do reservatório 1 até o reservatório 2, né? Então, a gente tem esse X aqui, que é a cota piezométrica desse reservatório. Esse X pode ser menor do que a cota Z2, pode ser igual à cota Z2, as nossas linhas podem estar assim, ou pode ser maior do que a cota Z2. A gente tem essas três possibilidades, né? Quando o X é maior do que a cota Z2, R1 abastece o 2 e o 3. Quando é igual, R1 abastece só o 3 e a vazão aqui nesse conduto ela é nula. E quando é menor, R1 e R2 abastecem R3, né? Então, a gente tem essas três configurações aí, tá? Só para relembrar um pouco como é que a gente vai trabalhar com essas situações. Então, o que a gente faz aqui? A gente admite que o X, né, o procedimento de resolução, a gente admite que o X é igual à cota piezométrica do reservatório 2, que é a nossa incógnita, né? E aí, admitindo isso, eu venho aqui e igualo, né? Eu admito que Q1 é igual a Q3. Se isso aqui for igual a essa cota, a minha vazão aqui é nula. Então, eu admito que Q1 é igual a Q3 e aí vou resolvendo. Se forem diferentes, aí depois eu volto para poder calcular, né, a cota piezométrica aí que estiver acontecendo. Então, essa é a situação geral. Vamos ver o que é que aconteceu aqui nesse nosso exemplo e o que é que ele quer saber, tá? No sistema adutor, mostrado na figura, todas as tubulações são de aço soldado com algum uso, coeficiente de rugosidade Hazen-Williams de C igual a 120, né? A gente tem aqui, ó, o valor de C. O traçado impõe a passagem da tubulação pelo ponto B, tá? No ponto B, a gente tem uma cota geométrica Z de B igual a 514,40 metros. O diâmetro do trecho CD é de 6 polegadas e a vazão descarregada pelo reservatório superior é de 26 litros por segundo. Dimensione os outros trechos, ou seja, eu quero saber o diâmetro aqui, que vão nos outros trechos, né? No trecho AB, no trecho BC e no trecho CE, na verdade no trecho AC e no CE, sabendo que a carga mínima de pressão no sistema deve ser de 2 metros de coluna d'água e que as vazões que chegam aos reservatórios E e D devem ser iguais. E aí despreze as perdas de carga localizada e as perdas de carga cinética. Então, nesse caso aqui, eu já conheço a minha cota piezométrica aqui do meu reservatório 2. Já foi dada, é 507,2. Então, eu sei aqui que as vazões, elas chegam aos reservatórios E e D. Então, se elas chegam ao reservatório, está chegando aqui e está chegando aqui também. Então, para essa situação, R1, né, que eu vou chamar aqui de 1, aqui de 2 e aqui de 3, R1 abastece R2 e
R3, tá? E ele diz também que as vazões que chegam nesses reservatórios, elas devem ser iguais. Então, se eu tinha aqui uma vazão de 26 litros por segundo, quanto que vai chegar em cada reservatório desse se elas têm que ser iguais? Eu vou dividir aqui o 26 por 2, né? Então, eu vou ter 13 litros por segundo chegando aqui em cada reservatório, ok? Então, vamos ver como é que fica a nossa resolução. Para começo de tudo, ele diz que a carga de pressão mínima deve ser de 2 metros de coluna d'água, tá? Então, a minha carga de pressão mínima, meu P sobre gama mínimo, ele tem que ser igual a 2 metros de coluna d'água. Se a minha carga de pressão mínima tem que ser igual a 2, qual é o ponto que acontece a minha pressão mínima aqui na minha tubulação? A pressão mínima, ela acontece no nó com a maior cota geométrica. E o nó com a nossa maior cota geométrica aqui na tubulação, tá? É o nó B. Então, o nó B é o nó onde a pressão em B aqui, sobre gama, tem que ser igual a 2 metros de coluna d'água. Então, sabendo disso, e a gente sabe também do valor da carga dele, ó, o Z dele, que é 514,4, aí a gente vai conseguir calcular, então, a cota piezométrica no ponto B. Porque cota piezométrica é carga de pressão mais cota geométrica. Isso aqui foi dado e isso aqui também, né? É no ponto B que a gente vai ter aí a carga mínima acontecendo. Então, vai ser 2 mais o 514,4. A gente tem que a cota piezométrica em B, ela vale 516,40 metros, ok? Então, eu sei quanto é que vale a minha cota piezométrica bem aqui. Sei quanto é a minha vazão, não sei quanto é o meu diâmetro de AB, né? Não sei que diâmetro é esse aqui. E como é que a gente calcula perda de carga em uma tubulação? Perda de carga para condutos circulares é 0,0827 fator de atrito L só que aqui L que é ao quadrado sobre D à quinta. Só que aqui no nosso caso a gente tem, né, Hazen-Williams, tá? A gente tem o coeficiente de Hazen-Williams. Então a perda de carga vai ser calculada pela equação de Hazen-Williams. Perda de carga que é igual a J vezes L delta H sobre L, que é igual a J, vou fazer assim, vai ser igual a 10,65 vezes a vazão elevada a 1,85, dividido por C elevado a 1,85, vezes D elevado a 4,87. Então, nesse caso, a vazão a gente sabe quanto é, que é 26 litros por segundo. Eu sei o C, eu quero saber o meu diâmetro. E a perda de carga eu calculo por Bernoulli. Quando eu aplicar Bernoulli de A para B, eu tenho que cota piezométrica em A vai ser a cota piezométrica em B mais o ΔH de A para B. Então, eu consigo calcular a minha perda de carga nesse trecho aqui, tá? De A para B. Então, vamos ver o que é que acontece. Aqui é calculando a cota piezométrica, aplicando Bernoulli, então, entre o reservatório 1 e o ponto B, o que é que a gente tem? Cota piezométrica do reservatório vai ser a piezométrica em B mais a perda de carga. Então, a perda de carga, que vai ser a diferença entre as cotas piezométricas, será de 3,6 metros, ok? Então, essa é a nossa perda de carga no trecho AB. Se eu sei a perda de carga, agora é só substituir aqui e encontrar o valor
nosso diâmetro, tá? Então, a perda de carga unitária vai ser o ΔH sobre L, e o L desse trecho é 800 metros. A gente conhece todos os comprimentos, ok? Tá faltando mesmo só os diâmetros. Então, o nosso J vai ser 3,6, que foi a perda de carga que a gente encontrou, dividido por 800, que é o comprimento do conduto. Aplicando lá em Hazen-Williams, a gente encontra o valor do diâmetro, né? A vazão é 26 litros por segundo, passo para cá em metro cúbico por segundo, sempre unidade do SI. O C foi 120, depende do material, foi dado na questão. E o diâmetro é o que eu quero, né? E aqui é o nosso J, tá? Que é a nossa perda de carga unitária. Então, a gente fazendo essa conta aí, vai encontrar que o diâmetro do trecho AB é um diâmetro de 0,2 metros, ou diâmetro de AB aqui vai ser igual a 200 milímetros, tá? Oxe, do nada, uma reverberação. Então, o nosso diâmetro de AB vai ser igual a 200 milímetros. Já temos aí o nosso primeiro diâmetro calculado, tá bom? Agora, vamos seguir adiante. O que é que a gente tem mais? Eu conheço a minha cota piezométrica aqui, conheço a minha cota piezométrica aqui e minha cota piezométrica aqui, tá? Eu sei que a vazão nesse trecho CD, que eu já conheço o diâmetro, vale 13 litros por segundo, porque é a metade dessa, que é um dado da questão. Então, se a vazão aqui vale 13 litros por segundo, e eu tenho um diâmetro, e eu sei qual é o material, eu consigo aqui calcular a perda de carga nesse trecho CD. E se eu consigo calcular, então, a perda de carga no trecho CD, eu também sou capaz de aplicar Bernoulli entre C e D, e aí eu vou encontrar a minha perda de carga aqui, e vou encontrar a minha cota piezométrica no ponto C. Encontrando a cota piezométrica no ponto C, Bernoulli de B para C, a gente vai encontrar o diâmetro de BC. É sempre trabalhando com Bernoulli e equação da perda de carga. Não tem muito para onde ir não, tá? Então, vamos lá. No trecho CD, a gente conhece a vazão e conhecemos também o diâmetro, que é de 6 polegadas. Lembrando, né, 1 polegada igual a 25 milímetros. Então, nosso diâmetro aqui vai ser, nosso diâmetro de CD, 150 milímetros, ok? Então, a nossa perda de carga unitária aqui vai ser igual a 10,65, vazão 13, né? 120 coeficiente de Hazen-Williams, o diâmetro 15 polegadas. Encontramos aqui a nossa perda de carga unitária no trecho CD. E o comprimento dele é de 200 metros, tá? Nem multipliquei aqui então ainda, mas vou multiplicar agora. Aplicando Bernoulli entre esses dois pontos, que era o que eu tinha falado que a gente ia fazer, cota piezométrica em C, o escoamento ele vai de C para D. Então, cota piezométrica em C é igual a cota piezométrica em D mais a perda de carga no trecho, tá bom? Então, a gente tem que a cota piezométrica em C vai ser igual a piezométrica em D, que é a cota do reservatório, 507,2, mais a perda de carga. A perda de carga é J vezes o comprimento. É a perda de carga unitária que a gente encontrou vezes o L. Então, já tenho aqui a minha cota piezométrica em C, que vale 508,21. Conheço a cota piezométrica aqui e conheço a cota piezométrica aqui, que é 516,4. Aí, conhecendo, eu faço Bernoulli de B para C, tá? Aplicando Bernoulli de B para C, ó. Cota piezométrica em B vai ser a C mais o ΔH de BC. E descubro, então, quanto é a minha perda de carga nesse trecho. De B para C, 8,19. Conhecendo a perda de carga, entra no loop infinito. Faz Hazen-Williams agora para esse trecho. Esse trecho que possui 450 metros de comprimento, tá? E vazão também de 26 litros por segundo. Então, calculei aqui a perda de carga unitária, né? Só para levar para a equação de Hazen-Williams, dividir por 450. E sabendo aí que a vazão é 26, a gente aplica na equação de Hazen-Williams para descobrir o diâmetro e encontra que o diâmetro do trecho BC
ele também vale 150 milímetros. Tudo tranquilo até aqui? Dê um joinha aí para eu saber se vocês estão entendendo. Ok. Só para eu não achar que vocês estão boiando, tá? Show de bola. Então, vamos dar continuidade. Já temos esse diâmetro, esse foi dado, tá faltando de CE. E a gente ficou fácil, né? A gente já não tem a cota piezométrica aqui, ela já não é conhecida. Bernoulli de C para E, equação de Hazen-Williams, ok? Então, Bernoulli entre C e E, cota piezométrica em C é igual a cota piezométrica em E, mais a perda de carga nesse trecho aqui, que transporta uma vazão também de 13 litros por segundo. Então, se eu tenho essa vazão de 13 litros por segundo, vou aplicar aqui Hazen-Williams para esse trecho. Então, perda de carga unitária, né, vai ser o nosso ΔH de 3,21, é uma perda de carga bem mais significativa, dividido por 360, que é o comprimento do trecho. Fazendo isso, a gente encontra que o diâmetro do trecho CE é igual, então, a 0,10 metros ou 100 milímetros, tá? Então, a gente tem os diâmetros de toda a nossa tubulação já encontrados. Diâmetro do trecho AB, a gente encontrou que era de 200 milímetros. Trecho BC foi 150. O diâmetro de CD já tinha sido dado, também é 150. E, por fim, o diâmetro de CE vale 100 milímetros, tá? Se a gente quiser levar isso aqui para polegadas, 200 milímetros, 8, 150, 6 e 100, 4 polegadas. Era isso que a nossa questão queria. Então, essa questão, ela ficou super simples, porque aqui, nesse caso, eu já sabia, tá? Qual era o sentido do escoamento. Eu já conhecia aqui a cota piezométrica do reservatório 2. Então, vão aparecer problemas onde a gente não vai conhecer a cota piezométrica do reservatório 2 e nem vai saber a condição do escoamento, tá? Esses problemas, eles vão aparecer e a gente vai tratar deles mais na frente um pouquinho, tá? Hoje a gente vai dar uma voltada aqui para resolver os problemas aí das associações e tudo bonitinho, que é a lista que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom?